Uma primeira palavra para Vossa Excelência, Sr. Reitor. Em menos de um mês e meio, é a quarta vez que tenho a felicidade de me encontrar nesta universidade, que já foi minha, porque aqui lecionei, não sendo a minha de origem. E, portanto, sinto-me em casa e desejo-lhe novamente todas as felicidades num mandato que começa de forma tão auspiciosa. Sr. Doutor Salvador Melo, eu queria saudar na sua pessoa uma instituição que tem cumprido uma missão importante na saúde em Portugal. É uma missão importante a vários títulos. Em primeiro lugar, a ponte que tem conseguido fazer entre a academia e o setor da saúde. A preocupação com o conhecimento, com a investigação, com a reflexão serena, com a análise dos factos e a projeção das ideias. Em segundo lugar, por ela própria constituir também uma ponte entre vários setores no domínio da saúde em Portugal. Naturalmente com um peso significativo do setor privado, mas com a presença de qualificados representantes do setor social e com o diálogo constante com o setor público. E a ideia foi, e a ideia é, a de olhar para os problemas que ocupam o espírito de todos os que lidam com a saúde em Portugal, procurar soluções, estabelecer diálogos e projetar no futuro, para além da gestão do curto prazo, projetar no médio e no longo prazo aquelas soluções que os problemas requerem ou exigem. Com uma preocupação de isenção, de desdramatização e de observação atenta dos factos, que acaba por ser muito importante na medida em que supera preconceitos, pressupostos, perspectivas que legitimamente são diferentes numa democracia pluralista, mas que ganham com a convergência e com a procura do consenso. E é muito feliz termos aqui, aliás, connosco, quem? A Sra. Maria de Belém Roceira, a justo título terá uma tarefa importante neste domínio, pensando o médio e o longo prazo, com a experiência que traz do seu passado e com a vivência que aporta do seu presente. 3 observações muito rápidas sobre este 8º, chegará a 17º, mas só daqui por uns anos, espero estar vivo ainda para poder testemunhar. Mas esta 8ª conferência do Health Cluster Portugal. A primeira, para, em breves palavras, explicar porque é que, do meu ponto de vista, nasceu um pacto tácito sobre a saúde em Portugal. Nós sabemos como a problematização da saúde no nosso país foi, enquanto tal, tardia. No quadro do regime autoritário ultrapassado pelo 25 de abril de 1974, foi tardia a descoberta e a formalização de soluções voltadas para o futuro no domínio da saúde. O Ministério da Saúde nasce apenas no final dos anos 50, é construído laboriosamente ao longo dos anos 60, já só no início dos anos 70 surgem estruturas de cuidados primários, apontando para uma ideia de serviço ou de sistema de saúde diverso da realidade herdada do passado recente, e por isso, de alguma maneira, nós encontramos já então um pacto tácito, sobretudo no domínio da saúde pública, que se projetaria na vigência da Constituição da República Portuguesa e no final dos anos 70, na gênese do Serviço Nacional de Saúde. Mas havia instituições sociais importantes, com história e com tradição, e havia grupos privados relevantes no setor da saúde. O processo vivido
entre o final dos anos 70 e o final do século é um processo em que a sociedade portuguesa muda rápida e radicalmente. Para bem e para mal. Para bem em muitos indicadores de saúde, para mal demograficamente. Para mal em termos de envelhecimento. Para mal em termos de assimetrias crescentes no ordenamento territorial do sistema de saúde. Sobretudo com a concentração no Portugal metropolitano, genericamente litoral. E, portanto, os desafios são outros. Os desafios colocados no início dos anos 70, na transição para a democracia e nas primeiras décadas da democracia, eram uns. Os desafios das décadas de 80 e, sobretudo, de 90 e da viragem do século, são outros. Substancialmente diferentes. Mas a qualidade da academia era indiscutível neste setor. A excelência dos centros de pesquisa, com prestígio internacional, era evidente. As exigências, não só quantitativas como qualitativas, subiam. A relação progressiva entre a academia e o setor também se adensava. E pouco a pouco, outras realidades suscitaram novas instituições. A expansão do seguro privado de saúde, o aparecimento de novas instituições privadas no domínio da saúde, a devolução parcial ao setor social da missão no domínio da saúde, embora com especialização crescente em determinadas áreas. O caso dos cuidados continuados é paradigmático. Tudo isso levou a que, insensivelmente, os factos alterassem o panorama da realidade da saúde em Portugal. Ainda que a lei, ainda que a matriz jurídica, ainda que o pano de fundo doutrinário permanecesse substancialmente idêntico. E por um fenómeno muito curioso, a que me tenho reportado várias vezes, o domínio da saúde foi um daqueles domínios nos quais, para mais tarde, ficou o debate doutrinário, como que adiado. Aquilo que se foi consensualizando noutras áreas da vida político-institucional e até económico-financeira na sociedade portuguesa, não chegou rapidamente à saúde. E ficaram clivagens pendentes nas visões sobre a saúde no nosso país. E então assistimos a uma realidade dupla, que também aconteceu noutros domínios da vida nacional. Aconteceu no domínio, por exemplo, da comunicação social. O quadro legislativo era surgiam realidades à margem do quadro legislativo que depois tiveram de ser acolhidas. Havia, por um lado, a formulação, a matriz, o enquadramento jurídico ou legal e também doutrinário que vinha de décadas anteriores. Havia, por outro lado, uma realidade que estava no terreno, que tinha consequências, que mexia na vida dos profissionais de saúde, que passavam a transitar entre sistemas, ou pelo menos entre setores no quadro do mesmo sistema, com uma celeridade crescente, e isso implicaria, normalmente, uma de duas soluções: um debate de fundo sobre a saúde em Portugal, ou então um não debate acompanhado de um pacto tácito. Nós escolhemos a solução mais portuguesa. Foi um não debate acompanhado de um pacto tácito. Na dúvida, é a solução que é, apesar de tudo, a que melhor corresponde à fórmula doce de sermos portugueses e de vivermos em Portugal. Poupar afrontamentos, que aliás o tempo ia diluindo, ia transformando, ia reconvertendo, ir encontrando uma espécie de compromisso tácito em que todos pudessem ir tendo o seu lugar, deixando para depois da manhã um debate de fundo sobre o Sistema Nacional de Saúde. E assim se foi vivendo, passando os governos,
passando até aos Presidentes da República, mas nascendo uma nova realidade que está nos factos, que existe nos factos e para a qual, aparentemente, chegou o momento de mais aprofundada reflexão. E encontramos nesse ponto. E por isso eu tenho falado tantas vezes de um pacto tácito. Há um pacto tácito, posições doutrinárias muito diferentes, umas claramente mais publicistas, outras claramente mais privatistas, umas e outras moderadamente ou mais afirmadamente sociais, no sentido de acolhimento do papel do setor social, foram coabitando, foram convivendo, tentando gerir a realidade do sistema como um todo. As crises ajudaram. Não ajudaram, de facto, em termos quantitativos e qualitativos, em termos de muitas prestações e de satisfação de necessidades dos portugueses. Tornaram-nas mais complexas. Mas ajudaram à míngua de recursos financeiros a procurar fórmulas de entendimento no quadro do possível, cada qual abdicando do ideal para conviver com o possível. E aqui estamos. Por isso é tão importante a reflexão feita neste fórum, e importantíssimo o contributo dos que já falaram e daqueles que vão falar, e sei que entre eles o professor Sobrinho Simões, que é sempre muito estimulante, e o conjunto, o rol de temas elencados pelo presidente desta instituição, que tem todos lógica, à luz daquela que é a estratégia nacional. A estratégia nacional é de sermos cada vez mais o que sempre fomos, e bem, ao longo da nossa história. Uma plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Nisso somos dificilmente superáveis. Mas para o sermos abertos, internacionalizados, precisamos da qualificação do conhecimento, por isso estamos aqui numa academia, e precisamos da coesão social. E por isso a saúde é tão importante. É importante da ótica da internacionalização, já aqui foi dito, e não é apenas o turismo de saúde, não é apenas a exportação no domínio da saúde, não é apenas a presença de investigadores portugueses no domínio da saúde por todo o mundo, em rede com aqueles que trabalham cá. A saúde é fundamental para esta nossa dimensão de plataforma, e nós sabemos isso. E por outro lado, é fundamental para quer o domínio da formação, do conhecimento, quer o domínio da coesão social. É estruturante, é transversal. E por isso tem sido tão importante, apesar de tudo, existir este pacto tácito. Mas tudo o que possa ser feito para explicitar o pacto é positivo. E de quando em vez eu tenho apelado a esse caminho para um pacto expresso. Com perplexidade, quem me ouve, os meus interlocutores, dizem, mas o Sr. Presidente não tinha falado já num pacto tácito e agora quer outro pacto? Não. O pacto tácito significa o compromisso possível a que se chegou e que é positivo à falta de pacto expresso, de consenso expresso, de convergência expressa. Se for possível ir dando passos para convergências expressas, melhor. Melhor. Melhor porque explicita objetivos. Permite olhar mais para o médio e longo prazo e não apenas gerir o curto prazo. Porque define papéis. Clarifica os papéis. Qual o papel do público, qual o papel do social, qual o papel do privado? E como é que interagem? Porque permite tratar de problemas de financiamento com maior clareza. Porque permite abordar a questão dos recursos humanos também de forma mais evidente. Porque permite abordar uma série de temas aqui tratados, que é como reforçar a prevenção, como reequacionar aquilo que foi muito avançado na sua época, os cuidados primários, mas que hoje tem de ser repensado num quadro diferente.
como olhar para as estruturas, para as organizações. O Pacto Tácito permite ir gerindo as organizações existentes, mas não permite grandes reformas nas organizações existentes, pela própria definição do Pacto Tácito. E, portanto, tudo o que possa ser feito para explicitar estes compromissos, levar mais longe, tornando expressos esses entendimentos, é positivo. Quanto tempo demorará? Depende aí muito da capacidade de conjugar o idealismo estimulante com o realismo que é inelutável. E por isso eu me tenho dito otimista realista. O otimismo está na determinação reformista, o realismo está em não ignorar os factos para não criar ilusões que depois são ultrapassadas pela força desses factos. Para isso, a academia é muito importante, disse o Sr. Reitor. Porque na academia as convergências são mais fáceis. Para além das personalidades sempre difíceis dos nossos colegas e de nós próprios. Nisso, é porventura o domínio da atividade que conheço, em que as suscetibilidades atingem um grau que ultrapassam as de outros domínios já muito suscetíveis da vida comunitária. Mas, esquecendo isso, que é o facto de legitimamente cada qual se entender particularmente votado para um destino histórico na academia, o que é facto é que o diálogo em torno do conhecimento, o estudo dos factos, a teorização sobre os factos e depois o desenvolvimento e depois a relação com a realidade facilitam o entendimento entre diversos pontos de vista. E por isso é muito inteligente ter o ambiente da academia para uma reflexão destas. Desdramatiza o objetivo desta instituição, chama à realidade, ultrapassa preconceitos ou pressupostos. Assim sendo, embora nos encontramos aqui na Universidade Nova, que tem uma parceria com esta Health Cluster Portugal e que é uma parceria a prazo. Mas permitam-me que eu aproveite este ensejo para uma terceira observação última, e que é o reconhecimento do mérito específico de uma pessoa. Perguntarão, mas porquê? Porque é justo reconhecer o mérito das pessoas quando elas contribuíram no exercício das suas funções para a educação, para a cultura, para a academia e para a ponte entre a educação, a cultura, a academia, a ciência e a saúde. E por isso eu entendi que este era o momento adequado, poderia ser outro, mas é difícil encontrar um mais feliz, para entregar ao professor Dr. António Bensabá Rendas a condecoração que bem merece por uma carreira de dedicação a todas estas realidades. Está na sua universidade. Que outro local melhor do que esse para receber as insígnias? Segundo, está em conjunto com pares seus. Terceiro, pares na saúde, pares na academia. Terceiro, numa conferência de uma instituição muito prestigiada e que olha para o futuro do país. Não vá considerar-se que a condecoração é como que uma antecipada certidão de óbito, galardoando o passado e liquidando sumariamente qualquer futuro. Não, não é disso que se trata. Trata-se de realmente reconhecer o passado, mas olhando para o futuro. E por isso lhe vou entregar as insígnias da Gran Cruz, da Ordem da Instrução Pública, porque
celebram uma parte da vida dedicada a uma causa que é uma causa nacional, sendo que fica ainda por concretizar uma outra parte da vida que quiçá será galardoada por uma ou um meu sucessor.